Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. Vós sois os meus mensageiros e os meus missionários, e de salvar o meu povo de tantos calvários. Minha verdade liberta e a vida promove, meu evangelho ilumina e as trevas remove. Vinde anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Dia de hoje, solenidade da Ascensão do Senhor. Homens da Galileia, porque estáis admirados olhando para o céu, este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia. Atos 1, versículo 11. Então, os que vão para a Santa Missa vão para se preparar, vão aguardando, para aguardar a ida e a vinda do Senhor. Então, nós olhamos para cima, para o alto, onde Cristo está. Então, reconheçamos nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Cristo, tende piedade de nós. nós. Cristo, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Repitam depois de mim. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho A ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, e fervorosa ação de graça, pois membros de seu corpo pois membros de seu corpo somos chamados na esperança somos chamados na esperança a participar da sua glória. a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas
Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afastais de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samária, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes a partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa, ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos,
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente reconhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória, que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu, em favor de nós que cremos. De acordo com a sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa nomear. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo e ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, então, claro, rezamos hoje também pelas mães, tá? Certo? Então, as mães que têm uma missão única, tá? Insubstituível, em certo sentido, tá? De comunicar, transmitir a fé, certo? É a melhor coisa que pode ensinar nesse mundo, viu? Tá? Certo? Então, vamos... Tá certo, pode pedir para ele: olha, eu quero que você seja um astronauta. Quero que você seja um... Bom, tudo bem, pode desejar tudo o que quiser, mas, em primeiro lugar, deseje para os filhos, não é? É aquilo que nos foi transmitido, tá? Foi transmitido justamente
por sinais do céu, tá? Aliás, o seguinte, a ascensão do Senhor, Jesus sobe aos céus. Bom, não vamos aqui, mas a questão está no seguinte, veja, a primeira leitura, aliás, só para começar aqui, o Evangelho é a conclusão, de fato, do Evangelho de São Marcos, o capítulo 16, 15 a 20. Esse episódio aqui, com certeza, eu acho, né, tudo indica, que aconteceu lá no terreno, na propriedade da mãe de São Marcos, tá? Lá nos arredores do Horto das Oliveiras, não é? E tudo indica que foi lá que Jesus fez a última ceia, e foi lá que os apóstolos, depois da ascensão, estiveram reunidos, não é, para a espera do Espírito Santo, não é? E depois lá que o pessoal se reunia para a oração, para rezar a missa, para rezar a missa, sim, senhores, tá? Aliás, os Atos dos Apóstolos falam que numa ocasião em que Pedro, etc., estavam presos, não é, pelas autoridades judaicas, porque justamente anunciavam Cristo, etc., eles foram libertados pelo anjo e saindo, foram até lá, foram diretamente à casa de Maria, a mãe de Marcos, tá? Então São Marcos aqui sabe muito bem o que está dizendo. Eu acho que ele estava lá presente, certo? Quando Jesus se apresentou e falou isso aí, etc, etc, e subiu aos céus, tá? E então as marcas dos pés de Jesus na pedra foi no terreno, na propriedade da mãe desse São Marcos, evangelista, tá? Aliás, para quem não sabe, a marca dos pés de Jesus está verdadeiramente lá, até hoje. Está construída uma capela, uma igreja, claro, é muito pequena. Bom, eu nunca fui lá, mas pode procurar aí escreva lá, marcas dos pés de Jesus, qualquer coisa assim, eu acho que tu encontra, viu? A fotografia da capela e também a fotografia das marcas dos pés, viu? Aliás, o seguinte, os cristãos nunca tiveram dúvidas a respeito disso, tá? Nunca. Os bolandistas são os melhores historiadores desse mundo, tá? São os que melhor conhecem a história da igreja, etc., e eles sabem perfeitamente a distinção entre fenômenos de origem sobrenatural e os de origem natural e os de origem paranormal. Para saber a diferença entre milagre e não, tem que conhecer algumas noções de parapsicologia, sim, senhores, tem que conhecer, tá? Porque existem fenômenos que são produzidos pela mente humana, tá, certo? Mas, para deixar a marca numa pedra, viu? E deixar a marca não é pegar um martelo e ficar escavando, não dá, tem que amassar. A pedra tem que ter ficado mole, e Jesus deixou as marcas dos pés lá. Então, repito, os bolandistas sempre afirmaram, não tem dúvidas nenhuma, de que, de fato, lá são as marcas dos pés de Jesus. Se não são de Jesus, são de quem? Hein? Se não são marcas dos pés de Jesus, são marcas de quem? Não é verdade? Tá? Aqui em Aparecida temos as marcas da pata do cavalo, na pedra, tá? Tem as marcas, isso é um privilégio raro, Então, eu digo isso pelo seguinte, Jesus fala que a pregação dos apóstolos haveria de ser acompanhada de sinais, viu? Os sinais que acompanharão a pregação, tá? Acompanharão aqueles que crerem. E a mesma coisa aqui na primeira leitura,
está escrito aqui o seguinte, é bem no começo dos Atos dos Apóstolos, está escrito aí o seguinte: foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Numerosas provas. Então, o seguinte, isso é importantíssimo, viu? Aliás, no catecismo da igreja, e isso faz parte da teologia da igreja, não é suficiente a Bíblia, tá? A Bíblia sozinha não serve, tem que ter tradição e magistério. Então, Bíblia, tradição e magistério, tá? Porque é o seguinte, se de repente um dia aparecesse aqui um extraterrestre, tá? Aparecesse aqui um marciano, um jupiteriano, digamos, aparecesse aí. Bom, eu não sei se eles são, se os extraterrestres são tontos, como muita gente aqui entre os terráqueos, como diz outro, entre os que moram por aqui, tá? Mas se você começar a falar do céu e disser, claro que o céu existe, olha aqui, está na Bíblia, está na Bíblia. Olha, o extraterrestre vai dizer, olha, meu amigo, também lá onde nós estamos, lá também a gente escreve o que quiser, viu? É só me dar um pedaço de papel, eu escrevo o que quero, não tem problema, a gente escreve o que quer. O papel, como se diz por aí, né? Certo? Agora é o seguinte, tem que ter prova, não basta papel, não basta Bíblia, certo? É verdade. Isso eu não estou dizendo nenhuma bobagem, tá bom? Pode pesquisar. Bíblia, tradição e magistério. Quer dizer, a Bíblia só pode ser confirmada pela tradição, certo? E só pode ser interpretada pela tradição, certo? Pela tradição. Eita vida, quer dizer, para lembrar, por exemplo, na igreja sempre se rezou missa, né? Sempre foi rezado missa. E aí? Então só para resumir, a Igreja Católica é a única religião da face da terra que tem fatos de origem sobrenatural, a única. Se uma pessoa não quer saber da igreja que tem fatos de origem sobrenatural, está querendo o quê? Depois reclama, falar do céu, o céu, ninguém foi para lá para dizer como é que é. Como não foi para lá para dizer como é? Foi, sim, senhores. E as aparições de Nossa Senhora? Não significam nada as aparições de Nossa Senhora? Quer dizer que Nossa Senhora não foi para o céu? Quer dizer que Nossa Senhora não se manifestou, não apareceu? Apareceu, sim, senhores, tá? Certo? Aliás, o seguinte, já que hoje é dia 13, tem um irmão, aliás, já morreu, tá? De Francisco e Jacinta, que eram dois dos videntes de Nossa Senhora de Fátima, tá? O João Marto, ele morreu no ano 2000, com 94 anos de idade, tá? Então ele foi testemunha, viu? Até o ano 2000, que ele estava vivo, ele foi testemunha e foi entrevistado por centenas e centenas. Todo mundo que escreveu livro sobre Fátima o entrevistava, tá? Ele dizia o seguinte, por exemplo, ele enxergava tudo o que acontecia, não é? Digamos, num dia de sol como hoje, começava a aparecer um vento característico, começavam a se formar nuvens, cerração, relâmpagos, trovões, cores, digamos, a atmosfera ficava colorida, as árvores coloridas, um conjunto de coisas que não são desse mundo, viu? E sempre no dia 13, tá? Sempre no dia 13, do 13 de maio a 13 de outubro, tá? E ele queria ver Nossa Senhora, e uma vez ele foi lá, eu também quero ver. Foi lá, ele viu tudo, não viu. Os outros 3 viram, tá? Mas aí ele conta o seguinte, por exemplo, quando Nossa Senhora falou que no dia 13 de outubro seria dado um sinal grandioso para que todos acreditassem, ele fala que as famílias deles
estavam apavoradas, transtornadas, não dormiam direito, preocupadas, porque pensavam o seguinte: e se começar a chegar gente, como estão dizendo que vai vir gente de toda parte, e de fato veio gente de toda parte, foi gente de toda, naquele dia 3 de outubro, tá? E não acontecer nada, hein? Como é que fica? E se não acontecer nada, como é que fica, hein? Veja, então, Nossa Senhora profetizou, então ela sim profetizou dia 13, e sempre apareceu no dia 13, se manifestou, houve sinais no dia 13, e fim da história, não existe dúvida nenhuma. Não é como os bobalhões por aí, viu? Dias atrás apareceu, não sei se na televisão aí, um grupo lá no Rio de Janeiro, uma seita com um pastorzinho besta lá, não é? Estão escrevendo em espaços públicos: Jesus voltará no ano 2070. Bom, esse fulano sabe que sempre existem tontos que vão atrás de bobalhão. Aliás, bobalhão que vai atrás de bobalhão, tá certo? Até 2070, meu amigo, vai acontecer tanta coisa, o pessoal até vai esquecer que Jesus voltará, tá? Aí é fácil, tá? Aí é fácil. Agora, Nossa Senhora falou, no mês que vem, dia 13, entendeu? E todo mundo que foi lá viu esses fenômenos. Deu para entender? Então, olha, temos provas de sobra. Olha, e Nossa Senhora veio fazer o quê? Olha, veio falar que a gente deve fazer as coisas para ir para o céu, viu? Não veio para outra coisa, não veio ensinar a ganhar dinheiro, não veio ensinar a fazer isso, absolutamente, viu? Tá? Aliás, Nossa Senhora veio nos dar como remédio, o remédio para os males da vida, as realidades futuras, tá? Olha, quem não pensa no paraíso, quem não trabalha para merecer a vida eterna, como é que vai poder viver uma vida honesta, uma vida justa? É difícil, entendeu? Quem não olha para o céu terá muita dificuldade de praticar o bem, etc, etc. Pois é, então, mas, enfim, mas só para terminar, já que também nessa semana tem gente que não gosta de viver muito, né? As notícias falaram de um fulano que saiu lá da Austrália e foi até a Suíça, um cara de 104 anos de idade, para se botar no fim, para se dar o fim da vida, tá? Olha, quem não crê no paraíso, viu, faz essas loucuras aí, certo? Faz essas loucuras. Quem não crê... Bom, não sou eu que julgo, enfim, os transtornos psíquicos podem existir, enfim, não cabe a nós julgar esses casos, mas o seguinte, ele era consciente, viu? Ele tinha, bom, era um cientista, etc, etc. Mas, e justamente, aliás, houve um santo, dia 11 de maio, no calendário, havia um santo que ajuda a esclarecer isso aí, viu? Tá? Para que ninguém tenha medo de viver bastante, tá? E de ficar... Porque, olha, se a gente não pensa no paraíso, aí sim, a velhice pode se tornar tem um escritor brasileiro, não é, que disse uma vez: a velhice é uma porcaria. É o Jorge Amado. Escuta, ele está vivo ainda? Eu nem sei se está vivo. Já faleceu, tá? Ele falava isso: a velhice é uma porcaria. Bom, o que eu vou fazer? Mas aí o seguinte, o que eu estava dizendo? Tem um santo, São Gregório de Celli, numa cidade chamada Verusquio, lá na Itália. Bom, ele morreu em 1343, viu? Bom, se você quiser acreditar, acredite, se não quiser, não precisa, tá, certo?
Mas a história é o seguinte: quando ele completou 75 anos, o pai dele era advogado e ele também estava praticamente formado, mas ele quis ser um frade franciscano, etc, etc, e foi um grande defensor da fé, etc, etc. Bom, quando completou 75 anos, era o ano 1300, e ele quis ir até Roma no ano do jubileu, o primeiro jubileu do nascimento de Jesus, instituído pelo Papa, na ocasião, Urbano VIII, tá? Então ele quis visitar, repito, os túmulos de São Pedro e São Paulo, e aí encerrar a sua vida, a vida ativa, tá? Apostólica. E ele queria se retirar a uma gruta. E a história diz que ele se retirou de fato nas montanhas, numa gruta. E aí é o seguinte, ele achava que ia morrer dentro de 2 ou 3 anos e tal, então por isso ele foi para a gruta. Mas aí completou 80 anos, estava vivo, completou 90 anos, estava vivo, completou 100 anos, estava vivo, completou 110 anos, estava vivo, 115, estava vivo, 118 anos. Quando completou 118, diz que apareceu lá na frente da gruta, da sua caverna, uma mula. E ele entendeu agora, chegou a hora. Então ele montou e a mula o levou até a cidade. E lá abriram as portas e todos os sinos das redondezas, conta a história, tocavam, etc. O povo todo se acordou e saíram para fora, não sabiam se era coisa boa ou ruim, não é? E aí então com tochas e armas. E aí foram acompanhando esse velho frade, a maioria nem mais sabia que ele existia, não é? Já tinham passado 43 anos, não é? E quando chegaram na frente da igreja, aí diz que ele morreu e a mula também morreu. Aí ele foi levado e guardado na igreja, e a mula foi enterrada lá mesmo, onde morreu, na frente da igreja. E diz que até hoje tem lá umas pedras que indicam o local onde ela está enterrada, a mula, tá? E diz que o povo até hoje o povo quando passa lá, passa com as pontas dos pés assim, sabe? Com as pontas dos pés, para lembrar esse episódio. E esse santo aí, no caso, com a barba longa, diz que, bom, aí toda vez que tinha seca, não é? Dava uma seca na roça, e etc, etc. Aí pegavam o corpo dele e levavam-no pelas estradas, por toda parte, visitar as roças que estavam sofrendo a falta de chuva, etc, etc. A história conta que toda vez que ele entrava na igreja, aliás, ele nunca entrava na igreja sem que começasse a chover. Sem que começasse a chover. De modo que ele é representado, dizem que na igreja de lá, tem as representações dele, os quadros, de grandes pintores. Ele sempre é pintado com nuvens de chuva atrás de si. Bom, olha, esse episódio é tido como verdadeiro, tá? São tidos como verdadeiros, eu só lembro esse caso aqui, de alguém que, certo, viveu até os 118, mas saber que Deus deseja que a gente viva todos os dias da vida, e cada dia seja uma ocasião de a gente se enriquecer mais, ser mais importante, sei lá, mais santo diante de Deus, tá? Creio em Deus Pai.
Dirijamos nossas preces ao Senhor. A cada prece, digamos: Mediador dos homens, escutai-nos. Pelos ministros ordenados da Igreja, para que sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo e anunciem com alegria e coragem a mensagem do Evangelho. Pelos que buscam a Deus, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, abatidos e abandonados. Digamos: Mediador dos homens, escutai-nos. Pelas mães, que sejam exemplo de amor e cuidado e recebam a merecida recompensa pelo bem que realizam aos seus filhos. Digamos: Mediador dos homens, escutai-nos. Pela comunidade dos discípulos de Jesus, para que saiba utilizar com discernimento os meios de comunicação social para difundir até os confins da terra o Evangelho do crucificado ressuscitado. Digamos: Mediador dos homens, escutai-nos. Também rezamos pelo falecido José Humberto de Oliveira, o terceiro dia, por seus familiares e outros. Vos pedimos, ó Pai, por Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte. Vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos, maravilhados, ao mais alto dos céus, e tornou-se um mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade.
cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Hosana nas alturas, Hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam o louvor. Na verdade, o Pai vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Dirceu e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, entre eles José Humberto e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E de todas as mães falecidas vos pedimos, Senhor, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As crianças de mãos postas, assim, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. Levanta
os inimigos. Na sua presença perece os iníquos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, sua mão libertou. O Senhor subiu aos céus. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. À frente do povo saístes, ó Deus. Os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai. É Deus que avança e que vai. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Uma chuva abundante do céu derramaste, e a tua herança exausta saciastes. Fizeste em tua paz viver teu rebanho, e os necessitados tiveram seu ganho. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Falou sua palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres. Imenso é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas cativos levou. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Bendito tu sejas, Senhor, todo dia. Tu és quem nos salva, quem nos alivia. És tu, nosso Deus, o libertador. Quem
livra da morte só mesmo o Senhor. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Tem. O aviso para os coordenadores de grupo de família permanecer na igreja após a Santa Missa, que vai ter uma reunião com a Estela. Onde é que está a Estela? Estela. Veio lá da catedral para falar com os coordenadores do grupo de família, depois da Santa Missa. O Conselho da Igreja também está pedindo, para quem puder ajudar, doação de óleo de cozinha para a festa Maí na nossa comunidade. Está com a responsabilidade de novo da barraca dos pastéis, né? Então contamos, quem quiser ajudar com a doação do óleo, pode trazer para deixar para o Cirilo Torres, né? Também a Renovação Carismática está comunicando que continua na terça-feira, às 20 horas, o encontro aqui. E o Terço dos Homens também está dizendo que continua na quinta-feira, às 20 horas, que parece que diminuiu as pessoas com a reforma, mas continua mesmo assim, aqui na quinta e na terça-feira. Como é que eu faço para chamar as mães aqui na frente? Mas em todo caso, tá, quem puder, venha, as mães que puderem, quiserem, venham até aqui na frente, tá? Venham até aqui na frente. Eita vida aqui. Vamos dar a bênção aqui, tá? Bom, vocês sabem cantar, não é? Vamos, as nossas mães serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As nossas mães serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. As famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor.
Ó Deus, que pela graça do Espírito Santo derramastes em nossos corações o vosso amor, dai às nossas mães saúde de alma e corpo, para que vos amem de todo o coração e continuem a manifestar o vosso amor, no amor aos seus filhos e à sua família, cumprindo a vossa santa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e vos pedimos que abençoeis também estas lembranças, para que sejam, um sinal da vossa bondade, da vossa proteção e bênção na vida de todos nós, e de todas essas mães. Vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumine. ó Maria concebida sem pecado, Por nós que recorremos doce coração de Maria, São João Maria Vianney, padroeiro, por protetor das vocações, rogai. São Luís Gonzaga, patrono da juventude, Santo Antônio Martelo dos hereges, o Senhor esteja convosco. E por intercessão da padroeira Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Quer cantar juntos? A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Aos três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Da Grécia zinheira a Virgem falou, ao
Aos três a Senhora tranquilos deixou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Então da Senhora o nome indagaram, do céu a Mãe terna bem claro escutaram. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Se o mundo quiseres da guerra findar, fazei penitência de tanto pegar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem lhes manda o texto a rezar, a fim de alcançarem da guerra o findar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com estes cuidados a Mãe amorosa do céu vem os filhos salvar carinhosa. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
não chegou a falar. Ou já falou?